Bem-vindo ao Conexão Corretora, o podcast da Onlix Corretora que descomplica o mundo dos seguros e conecta você à proteção certa. Oi, eu sou a Marina Duarte e estarei com vocês aqui no Conexão Corretora. Tranquilidade é solução, Conexão Corretora chegou. E eu sou o Eduardo Castilho. Vamos juntos esclarecer tudo sobre seguros de forma simples e prática. Proteção sob medida, vem pra Onlix, segurança pra sua vida. Conexão Corretora, sua escolha certa todo dia. Olá! Hoje a gente vai mergulhar num assunto essencial e, vamos combinar, às vezes meio árido para quem é da área da saúde no Brasil. O seguro de responsabilidade civil médico, o famoso RC Médico, né? Isso mesmo. Fundamental para trabalhar com mais tranquilidade. Mas entender como o custo dele, o tal do prêmio, é calculado, bom, aí começa o mistério para muita gente. Exato. Como é que as seguradoras chegam naquele valor final? É isso que a gente quer desvendar hoje. E olha, não é uma conta de padaria, viu? É uma análise bem profunda do risco que cada profissional representa. A gente vai ver junto os fatores que realmente pesam. A especialidade, claro, o histórico do médico, se tem equipe junto. E até o que acontece se mudar de emprego ou de seguradora, certo? Perfeito. E para essa nossa conversa, a gente está se baseando em informações do mercado mesmo, práticas das seguradoras, alguns exemplos, dados de litígios. Li que você trouxe até uns dados de tribunais, tipo do TJMG, e condições gerais de apólices de seguradoras conhecidas como Mafre, Acad, Excelsior. Exatamente. A ideia é ter uma visão bem prática, né? Ótimo. Então vamos lá. Para começar a entender, qual que é a lógica principal por trás desse cálculo todo? Bom, a lógica central é bem direta. Avaliação de risco. O prêmio, que é o preço que o médico paga pelo seguro, está diretamente ligado à chance que a seguradora calcula de ter que pagar uma indenização por um ato daquele profissional. E ao tamanho dessa indenização também, imagino. Exatamente. Probabilidade e impacto financeiro. Quanto maior a chance percebida e maior o valor potencial dessa indenização, mais salgado vai ser o seguro. Não tem muito segredo aí. Tá, faz sentido. E quais são os ingredientes dessa receita de risco? O que a seguradora olha com lupa? São vários. E eles se conectam, né? A especialidade médica, sem dúvida, é uma das primeiras coisas. Algumas áreas têm um risco muito maior que outras, pela própria natureza do trabalho. Tipo cirurgia versus clínica geral, por exemplo. Isso. Mas também o tipo e a quantidade de procedimentos que o médico faz. Quanto mais invasivo, geralmente, maior o risco associado. E, claro, o histórico de sinistros. O passado condena, mesmo que não tenha tido culpa. Pode pesar. Para a seguradora, um histórico com reclamações anteriores, mesmo que resolvidas sem pagamento, pode indicar um perfil de risco um pouco maior. É um fator na análise. Entendi, e eu ouvi falar que até onde o médico trabalha pode mudar o preço. Como assim? O lugar. Isso mesmo. O local de atuação, o estado, a cidade é super importante. Sabe por quê? Porque o que a gente chama de cultura de litígio varia demais pelo Brasil. Cultura de litígio. Explica melhor isso. É a tendência das pessoas naquela região de processarem mais ou menos por questões médicas. Tem lugares onde qualquer coisinha vira processo. Atuar numa capital com muito litígio pode fazer o prêmio subir, mesmo fazendo a mesma coisa que um colega numa cidade mais tranquila. A seguradora tenta medir essa temperatura jurídica, sabe? Nossa, que interessante essa ideia de temperatura jurídica. Nunca tinha pensado nisso. E o faturamento do médico? Por que isso entra na conta? Parece meio indireto. É um pouco indireto, sim. Pode ser visto como um indicador do volume de trabalho, né? Mais faturamento, talvez mais pacientes, mais procedimentos. E também pode dar uma ideia da capacidade financeira em caso de uma disputa, embora o foco seja o risco do ato médico em si. Ok. E o valor da cobertura que o próprio médico escolhe? O capital segurado? Esse é direto na veia do preço. O capital segurado é o teto máximo que a seguradora paga. Se o médico quer uma cobertura maior, de 1 milhão em vez de 300 mil, por exemplo, o prêmio vai ser proporcionalmente maior. É natural. E tem outras cláusulas que costumam encarecer bastante, né? Ouvi falar muito da retroatividade
E da cobertura para defesa. Sim, essas são cruciais e impactam bastante no custo. A cláusula de retroatividade é aquela que diz desde quando, lá no passado, os seus atos estão cobertos, desde que a reclamação chegue agora, com a apólice valendo. Então, quanto mais para trás essa cobertura for, mais caro fica? Exatamente. Cobrir 5 anos para trás é mais arriscado para a seguradora do que cobrir só o último ano. Então, o prêmio sobe. E a cobertura de custos de defesa. Nossa, essa é importante. Por quê? Mesmo se o médico ganhar a causa? Justamente, mesmo sendo inocentado, os custos para se defender, advogado, perito, taxas do processo podem ser uma fortuna. Ter uma cobertura específica para isso na apólice alivia muito, mas, claro, adiciona um custo ao seguro. Ou seja, quanto mais completa a proteção, danos morais, estéticos, custos de defesa, limite alto, retroatividade longa, mais o preço sobe. Não existe almoço grátis no mundo dos seguros, né? Definitivamente não. E as seguradoras ainda aplicam fatores de ajuste por especialidade. É a matemática atuarial. Anestesia, plástica, obstetrícia, essas vão ter multiplicadores de risco bem maiores que, sei lá, dermatologia clínica. E os limites? Tem diferença entre o limite por evento e um limite total por ano? Tem sim. Normalmente, existe o limite máximo de indenização LMI, que é o máximo que paga por um único caso, e o limite máximo agregado LMA, que é o teto total para todas as reclamações durante o ano da apólice. E escolher limites maiores, claro, aumenta o prêmio. Aumenta proporcionalmente. É sempre uma balança. Quanta proteção você quer versus quanto você pode ou quer pagar por ela. O mais fascinante, ou talvez complexo, é como a seguradora junta todas essas peças. Sabe, especialidade, seu histórico pessoal, onde você atua, o que você faz, os limites que você escolhe, as cláusulas extras, e monta um perfil de risco único para você. Não é uma tabela única para todo mundo, então. De jeito nenhum. É uma análise bem personalizada. Realmente, dá para ver como cada detalhezinho da prática pode virar custo no seguro. E falando em risco, tem aquelas especialidades que acendem a luz vermelha direto, né? Anestesia, cirurgia plástica. Por que o seguro delas é tão mais caro? Vamos pegar anestesia. É considerada de risco extremo mesmo. Por quê? Porque um erro ali, nossa, as consequências podem ser terríveis e imediatas. Dano cerebral, estado vegetativo, morte. E aí as indenizações? Exato. Tendem a ser altíssimas, refletindo a gravidade do dano. Coisas que mudam a vida da pessoa para sempre ou tiram a vida. O potencial de perda financeira para a seguradora é enorme. Você mencionou um caso de Minas Gerais que ajuda a ilustrar isso, né? Sim, infelizmente tem casos assim. Teve um julgado pelo TJMG que ficou conhecido. Um anestesista foi condenado a pagar R$100 mil por danos morais e mais R$100 mil por danos estéticos. São valores bem expressivos. E o que aconteceu nesse caso? Foi um erro na administração da substância. Parece que aplicaram álcool 70% no lugar do anestésico que deveriam, durante um procedimento. A paciente teve sequelas neurológicas e motoras graves. Nossa Senhora! Um caso assim mostra a exposição brutal que o anestesista tem, né? Não só financeira, mas profissional, emocional. É um exemplo muito forte mesmo, deixa claro o peso da responsabilidade. E a cirurgia plástica, principalmente a estética, tá sempre nessa lista também. A plástica estética tem uma coisa aqui no Brasil que é uma incidência muito alta de processos. E, olha que interessante, muitas vezes nem é por erro técnico comprovado. É mais pela expectativa não atendida. Exatamente. A frustração do paciente com o resultado estético. Aquele não ficou como eu queria. Ou então, claro, complicações pós-operatórias que podem acontecer mesmo com tudo feito certo. E aí, o seguro para eles é diferente? Geralmente, sim. As apólices para plástica costumam vir com condições mais específicas. Limites de cobertura altos são quase obrigatórios. Pode ter exclusão para certos procedimentos de risco extremo ou até cláusulas tentando limitar a cobertura para questões puramente de insatisfação estética subjetiva, o que é bem complexo de definir, né? Imagino. E áreas como cirurgia geral, ortopedia, obstetrícia, onde elas entram nessa escala de risco? Geralmente a gente classifica como risco moderado a alto.
A chance de processo existe, são procedimentos complexos, podem ter sequelas sérias. Mas talvez não com a mesma frequência da plástica estética ou o risco de dano extremo da anestesia. Isso, talvez a frequência ou a severidade média das indenizações seja um pouco diferente, mas ainda assim são áreas de atenção para seguradoras. E para essas especialidades de risco mais elevado, a seguradora pode se proteger um pouco mais. Como? Impondo condições, tipo cosseguro, que é quando o médico divide uma parte do prejuízo com a seguradora num percentual que está lá na apólice, ou uma franquia mínima mais alta. Franquia é aquele valor que o médico paga primeiro do bolso, né? Exato, antes da seguradora começar a pagar. Uma franquia maior pode baratear um pouco o prêmio anual. Em alguns casos, podem até excluir certos procedimentos específicos da cobertura, ou aplicar limites menores só para eles. Entendi. Bom, já falamos dos riscos mais conhecidos, mas tem um grupo que vive uma situação diferente de incerteza. O médico que está começando, recém-formado, acabou de sair da residência. Como fica para ele? Esse é um desafio interessante. Por um lado, ele não tem histórico de sinistro, o que é ótimo, mas por outro, para a seguradora é uma incógnita. Exatamente como que você precifica o risco de alguém que ainda está começando, construindo a prática, a reputação, ainda não tem muito dado para analisar. E geralmente a receita no início é menor, o que também entra na conta. E o mercado de seguros tem alguma solução para quem está nesse começo de carreira? Alguma coisa mais acessível? Tem sim. Algumas seguradoras oferecem produtos que a gente pode chamar de nível de entrada ou porta de entrada. Como funcionam? Podem ser apólices com limites de cobertura um pouco mais modestos no começo, talvez com uma retroatividade mais curtinha ou até sem retroatividade no primeiro ano, e com a ideia de ir aumentando esses limites com o tempo conforme a carreira avança, a experiência aumenta. Que dica você daria para esse médico jovem na hora de contratar o primeiro seguro? O que é crucial? Olha, transparência e planejamento. Primeiro, declarar tudo certinho. Qual a receita que espera ter, qual ou quais especialidades vai realmente praticar, onde vai atuar. Ser bem preciso nisso. E o planejamento? É focar em construir uma prática segura desde o dia 1. Documentar tudo, seguir protocolos, ter uma boa relação com o paciente e manter o histórico limpo. Isso não só protege os pacientes, que é o principal, mas lá na frente vai ser o melhor argumento para conseguir condições melhores no seguro, limites maiores quando precisar. Começar bem facilita muito depois. Ótima dica. Agora, outro cenário super comum. O médico que é chefe de equipe. Num hospital, numa clínica, tem residentes, enfermeiros, outros auxiliares ali sobre a batuta dele. O seguro individual desse médico cobre um erro de alguém da equipe? Esse ponto é nevrálgico, causa muita dúvida e pode dar uma dor de cabeça enorme se não for bem entendido. A resposta curta e grossa é, geralmente, não. Não cobre automaticamente, mesmo que ele estivesse supervisionando. Exato. A cobertura para atos de auxiliares, mesmo supervisionados, não costuma ser automática na maioria das apólices individuais de RC médico. É um erro comum achar que cobre. Caramba! Então, o que esse médico chefe de equipe precisa procurar na apólice para ter essa tranquilidade, para que o seguro dele valha para a equipe também? Ele precisa procurar e confirmar que existe uma cláusula específica. O nome pode variar, mas algo como extensão de cobertura para atos de subordinados ou cobertura para atos de prepostos. E o que essa cláusula tem que dizer? Tem que dizer, de forma clara, que os atos praticados por terceiros, aí entra residente, enfermeiro, instrumentador, quem for, sob a supervisão direta do médico segurado principal, são considerados para fins daquela apólice como se fossem atos do próprio segurado. Sem essa frase mágica, então. Sem essa linguagem explícita, a chance de um erro de alguém da equipe ficar fora da cobertura é gigantesca. Fica aí o alerta. Apólices mais básicas, focadas só na atuação individual de quem contrata, provavelmente não vão cobrir equipe. E se a gente pensar no quadro geral de gerenciar riscos para quem lidera um serviço, um departamento ou até uma clínica pequena, garantir que essa cobertura para a equipe exista é tão vital quanto o teu próprio seguro.
A responsabilidade do líder pela equipe é um ponto crítico, sem dúvida. Falando nessas mudanças, transições, e quando o médico muda de emprego? Sai do hospital público, vai para uma clínica privada ou só decide trocar de seguradora na hora de renovar? O que acontece com a cobertura daquele trabalho que ele fez lá atrás? Continua protegido? Essa é uma das perguntas de $1 milhão no RC Médico. E a resposta depende totalmente do tipo de apólice que o médico tem ou tinha. No Brasil, o que dominam são basicamente 2 tipos. Quais são? A apólice Claims Made, que a gente traduz como base em reclamação, e a apólice Occurrence, ou base em ocorrência. A diferença é crucial. Ok, base em reclamação e base em ocorrência. Mas na prática, essa por ocorrência é comum aqui? Porque ela parece muito mais segura para o médico a longo prazo, né? Cobre o que aconteceu lá atrás, não importa quando reclamem. Mas imagino que deva ser bem mais cara. Sua intuição está certíssima. A Policy Claims Made, baseada na data da reclamação, é disparado a mais comum no Brasil para RC Médico. Por quê? Geralmente o custo inicial é menor. E como ela funciona exatamente? Ela cobre as reclamações que são feitas durante o período que a apólice está valendo, desde que o ato médico que causou o problema tenha ocorrido depois da data de retroatividade que foi contratada. E onde está o perigo aí? O grande pulo do gato e o risco é quando você cancela essa apólice ou troca de seguradora. Se não fizer nada, você pode ficar descoberto para um erro que aconteceu lá atrás, mas que o paciente só resolve reclamar agora, depois que você já saiu daquela apólice. Ah, é aí que entra a tal da cauda do seguro, o tail. Exatamente. Para tapar esse buraco, para garantir cobertura para esses eventos passados que podem virar reclamação no futuro, você precisa contratar uma cobertura adicional específica na apólice que está terminando. É o prazo suplementar, ou tail, ou runoff, como o mercado chama. Entendi. E a outra, a por ocorrência? A occurrence, base em ocorrência, é mais tranquila nesse ponto. Ela cobre os atos médicos que ocorreram durante a vigência dela, não importa quando a reclamação apareça. Pode ser anos depois que o contrato acabou. Se o erro foi naquele período, teoricamente a cobertura está lá. Mas como você disse, é mais rara e mais cara. Bem mais cara, geralmente. E por isso menos ofertado no mercado individual aqui no Brasil. A maioria acaba ficando com a Claims Made e tendo que gerenciar essa questão da retroatividade do tail. Fica claro, então, que a atenção tem que ser redobrada na hora de mudar de emprego, de local ou só de cotar a renovação com outra seguradora. Não é só preço. De jeito nenhum. É fundamental comparar as condições das apólices a que você tem e a nova proposta. Tem que ver o que vai acontecer com a sua data de retroatividade. A nova seguradora vai manter? Vai zerar? Se zerar, você precisa contratar o tail na apólice antiga para não deixar esse vácuo perigoso para trás. É quase um checklist obrigatório a cada renovação ou mudança para quem tem a Claims Made, então. Exatamente. É uma lição de casa que não dá para pular. Para a gente ter uma ideia mais concreta dessas diferenças de preço, dá para pensar em alguns números? Mesmo que sejam só exemplos, estimativas? Dá para ilustrar assim. Pensa num clínico geral e num anestesista. Ambos querendo a mesma cobertura. Digamos R$500 mil de capital segurado. Certo. Não seria nada estranho o prêmio anual para o anestesista ser, sei lá, 3, 4, talvez até 5 vezes mais caro que o do clínico geral. Tudo isso de diferente. Sim, reflete diretamente o risco que a seguradora vê em cada especialidade, olhando as estatísticas de sinistros passados. É bem impactante. E aquele custo extra da retroatividade que a gente falou? Contratar uma retroatividade maior, tipo, cobrir os últimos 5 anos em vez de só o último ano, vai encarecer. Quanto? Varia muito, mas só para dar uma ordem de grandeza, talvez um acréscimo de 15%, 25% ou até mais sobre o prêmio base. Depende da seguradora, do período, do histórico. É uma estimativa, claro. E incluir a cobertura para a equipe. Também adiciona custo. Colocar lá na apólice que você quer cobertura para os atos da sua equipe de residentes, por exemplo, a seguradora enxerga isso como um risco maior. Tem mais gente atuando sobre aquela apólice, né? O cálculo desse adicional vai depender do tamanho da equipe, do que eles fazem. Ok, entendemos vários fatores que puxam o preço para cima. Mas e o contrário? O profissional tem alguma margem para tentar reduzir esse custo sem ficar descoberto, obviamente? Tem sim, felizmente. E as estratégias mais importantes começam muito antes de sentar para negociar com a corretora. Começam na prática do dia a dia. Como assim?
O jeito de trabalhar afeta o preço do seguro? Afeta, e muito. As seguradoras valorizam e podem até recompensar quem demonstra ter práticas de segurança muito rigorosas. Que tipo de práticas? Usar protocolos clínicos claros, aplicar checklists em cirurgia, por exemplo, manter prontuários eletrônicos bem organizados, detalhados, ter um processo sério para pegar o termo de consentimento livre e esclarecido, o TCL. Até fazer auditoria interna de segurança. Sim, demonstrar essa cultura de prevenção para a seguradora pode sim render condições melhores na negociação. Sinaliza que você é um risco potencialmente menor para eles. Interessante. E na hora de montar a pólice mesmo, o que dá para ajustar para tentar baratear? Tem algumas alavancas. A franquia, que a gente já falou, né? Aquele valor que sai do seu bolso primeiro. Aceitar uma franquia um pouco maior pode diminuir o prêmio anual. E os limites de cobertura? Ajustar os limites para a sua realidade. Será que você realmente precisa de um limite estratosférico? Talvez para sua especialidade e perfil de atendimento, um limite um pouco menor seja suficiente e mais acessível. E o cosseguro? Aquilo de dividir o risco? Pode ser uma opção em alguns casos, mas tem que entender bem que isso significa que, se tiver um sinistro, você vai arcar com uma parte maior do prejuízo. Reduz o prêmio, mas também reduz a proteção total. E claro, entender bem o que a apólice não cobre, as exclusões, é vital para não pagar por algo que não serve para o essencial da sua prática. E na gestão do seguro em si, tem alguma dica final? Para manter o custo sob controle a longo prazo. Tem 3 pontos que eu acho cruciais. Primeiro, para quem tem a Claims Made, a palavra é continuidade. Renovar sempre sem deixar buraco para manter a data de retroatividade lá atrás. Qualquer interrupção pode ser um problema enorme. Segundo, Zelar pelo histórico. Um histórico limpo, sem sinistros, é o melhor cartão de visitas na hora de negociar. Não tem argumento melhor que esse. e o terceiro? E esse é muito importante. Procurar ajuda especializada. Buscar corretoras de seguros e seguradoras que realmente entendam do setor de saúde, que sejam especialistas em RC médico. Por quê? Faz diferença. Faz toda a diferença. Eles conhecem as manhas do mercado, os produtos certos para cada perfil, as pegadinhas das cláusulas e podem dar uma consultoria muito mais qualificada do que uma corretora genérica. Então, juntando tudo isso, que fica de mensagem prática para quem está agora ouvindo a gente, pensando em contratar ou renovar o RC médico. A mensagem é: não tome essa decisão na correria ou só olhando o preço mais baixo na planilha. Exige pesquisa, exige comparação atenta das condições, não só do preço, e, se der, exige negociação. E entender o próprio risco, né? Fundamental. Entender como as peças do seu próprio quebra-cabeça, sua especialidade, seu histórico, o tipo de apólice que você precisa, as cláusulas, os limites, como tudo isso mexe no preço final. Ter essa consciência é o primeiro passo para fazer uma escolha inteligente, que equilibre a proteção que você precisa com um custo que caiba no seu bolso. Faz todo sentido. Então, para a gente amarrar nossa conversa de hoje, ficou bem claro que esse cálculo do seguro de RC médico é uma equação cheia de variáveis, todas conectadas, né? Exatamente. Entender como o perfil de cada um, a especialidade, a estrutura da apólice, até as mudanças na carreira, como tudo isso junto forma o preço. É essencial para conseguir gerenciar os riscos e os custos de um jeito mais estratégico, mais eficaz. Perfeito. É uma dança constante entre o risco que você representa, como você pratica a medicina e as condições e o apetite de risco da seguradora naquele momento específico. E para a gente fechar, queria deixar uma provocação no ar para todo mundo pensar um pouco, algo que vai até além do que a gente discutiu hoje, mas está super conectado. Manda lá. Com a medicina mudando tão rápido, a gente está vendo inteligência artificial ajudando no diagnóstico, robô fazendo cirurgia e a expectativa dos pacientes só crescendo. Como será que essas transformações todas podem redesenhar o cenário da responsabilidade médica? E, por tabela, os custos, as coberturas, talvez até o jeito como o seguro de RC médico funciona, num futuro bem próximo. É uma excelente pergunta para a gente levar para casa. O cenário da responsabilidade e do seguro com certeza não está parado no tempo. Acompanhar essas tendências vai ser crucial para todo mundo.
Fica aí a reflexão, então. Com essa pergunta no ar, a gente encerra essa nossa análise mais a fundo sobre os fatores que definem o custo do seguro de RC médico aqui no Brasil. Obrigado, até o próximo episódio. Na Onix tem proteção, seguro na mão, tranquilidade é solução. Conexão Corretora chegou pra cuidar de você onde for. Aqui tem proteção sob medida. Vem pra Onix, segurança pra sua vida. Conexão Corretora, sua escolha certa todo dia.